Fala investidora e investidor, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal e aqui em cada vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de investimento que você pode fazer e como diversificar a sua carteira de investimentos. Meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal. Gente, hoje a gente vai falar sobre investimento em fundos imobiliários. Fundo imobiliário é uma ótima opção para você investir em imóveis sem ter aquela dor de cabeça de ter um imóvel. Você não precisa se preocupar com o inquilino, com o pagamento do aluguel, com o pagamento de impostos. É uma opção muito mais fácil de você investir em imóveis. O legal de você investir em fundos imobiliários ou FIIs é que você perde muito da burocracia que você teria tendo um imóvel alugado. Sem contar que você recebe os dividendos mensalmente, que é como se fosse o recebimento dos aluguéis que você teria tendo um imóvel. Tá, mas quais as vantagens mais claramente de ter um fundo imobiliário e não ter um imóvel alugado? Bom, primeira coisa é que você pode diversificar o seu patrimônio comprando fundos imobiliários. Por exemplo, imagina que você tem R$200 mil e você quer comprar um imóvel. Esse valor ele é suficiente para comprar um imóvel. E olhe lá, com R$200 mil, se você investir em fundos imobiliários, você pode diversificar em diversos tipos de fundo. Pode comprar fundo de tijolo. Dentro dos fundos de tijolo, tem vários setores como fundos de shopping, de lajes corporativas, logística. Além disso, é uma ótima fonte de renda passiva, porque a maioria dos fundos eles pagam dividendos mensalmente. Os fundos imobiliários têm uma ótima liquidez também. Liquidez é o quão rápido você consegue comprar ou vender os fundos, as cotas. Imagina que você tem um imóvel e está precisando do dinheiro. Até você conseguir vender o imóvel, às vezes você vai até diminuir o valor do imóvel para conseguir vender mais rápido. Já os fundos imobiliários, você pode ver que eles têm muita liquidez. Tem fundo imobiliário que vende mais de R$500 mil diariamente. Além disso, pessoa física não paga imposto de renda sobre os dividendos dos fundos imobiliários no Brasil. Então essa é mais uma vantagem. Sem contar que os fundos imobiliários eles têm menos volatilidade que as ações. Eles também têm volatilidade, mas no geral eles têm menos. Bom, tem alguns tipos de fundo imobiliário disponíveis para compra no Brasil. Tem os de tijolo. Os de tijolo, eles basicamente investem realmente na construção ou na compra de um imóvel físico e eles te pagam o aluguel mensal dos clientes que alugam esses imóveis. Já os fundos imobiliários de papel, eles investem normalmente com cartas de crédito. Tem os fundos imobiliários de fundos, que eles investem em outros fundos, e tem os híbridos, que eles tanto investem em outros fundos quanto também em imóveis. E como escolher os melhores fundos imobiliários? Bom, tem algumas formas de você analisar. Você pode entrar nos sites Investidor 10 ou Status Invest para fazer análise do que eu vou falar aqui. Eu vou deixar os links deles nos comentários e na descrição do vídeo. Um indicador que você pode olhar é o Dividend Yield, que é quanto de dividendo aquele fundo paga por ano. Tem diversos fundos que pagam mais de 10% ao ano. Uma coisa que é legal você olhar também é a vacância dos imóveis daquele fundo. Então, se ele é um fundo de tijolo, quanto menor a vacância, mais empresas estão alugando os imóveis daquele fundo e melhor é o rendimento que ele vai ter mensalmente. Também é bom você comprar fundos de gestoras experientes, tipo a XP, a Kinea. Um outro indicador legal também é o preço sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Normalmente, próximo de 1 é um número legal. Se o preço sobre VP estiver abaixo de 1, significa que aquele fundo está descontado, ele está com um valor menor do que o valor justo dele. Mas isso não significa que um P sobre VP acima de 1 seja ruim, muito pelo contrário. Tem muitos fundos imobiliários ótimos que podem estar 1,1, 1,2, fica a seu critério. Esse não é um fator que me faz deixar de comprar um fundo, eu analiso o todo. Também é muito bom você olhar os relatórios gerenciais desses fundos. No Investidor 10 e no Status Invest, eles costumam postar esses relatórios que as gestoras publicam. Nesses relatórios, as gestoras falam sobre quais são os imóveis, onde eles estão localizados no Brasil, como que está a vacância desses imóveis hoje, em quais setores esses imóveis estão alocados e tem também os gráficos mensais deles. E, gente, esse mercado hoje em dia já tem mais de 2.500.000 investidores aqui no Brasil. Então, vamos entrar nele também? E assim, os fundos imobiliários, eles são mais uma opção de diversificação. E dentro dos próprios fundos também é bom você diversificar. Se você quiser comprar fundo de tijolo, é bom você alocar um pouquinho em shopping, um pouco em logística, um pouco em laje corporativa. Tem também imóveis residenciais. Então, quanto mais você diversifica, melhor a sua segurança. Pessoal, vamos dar uma olhada agora no site do Investidor 10. Aqui você consegue ver informações sobre ações, fundos imobiliários, ações internacionais também. E aqui a gente está vendo o fundo Maxi Renda, que é o MXRF11. Esse fundo imobiliário ele é muito famoso entre os investidores e atualmente a cotação dele está em 10,17 por cota, R$10,17. O dividend yield dele, ou seja, o quanto ele pagou de dividendo nos últimos 12 meses, está em 12,46%. Ele tem um P sobre VP nesse momento de 1,05 e ele teve uma variação considerando o reinvestimento dos dividendos
de 8,42% no último ano, nos últimos 12 meses. Ele tem uma ótima liquidez diária, que é quanto se compra e vende de cotas desse fundo no dia, de 11 milhões de reais. Então você pode ver que fundos imobiliários também são uma boa opção de investimento. Descendo aqui o site do Investidor 10, você vê mais informações sobre o fundo. Aqui está dizendo que o segmento dele é híbrido, significa que ele tem tanto investimento em tijolo quanto em papel. Ele tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano e mais de 1 milhão de cotistas. O valor patrimonial dele também é mais de 3 bilhões de reais. Descendo mais aqui no site, você consegue ver quanto o fundo pagou de dividendo nos últimos anos e você também consegue ver esse gráfico comparativo com outros índices. Aqui dá para fazer uma comparação entre 2, 5 e 10 anos e você vê que investindo no MXRF11 você estaria ganhando do CDI nos últimos 2 anos, considerando o reinvestimento dos dividendos. Descendo mais um pouco você consegue ver uma descrição sobre o fundo imobiliário, a nota que as pessoas costumam dar. Descendo mais um pouquinho tem a lista de imóveis. Ele tem poucos imóveis porque ele é um fundo híbrido, né? Ele não investe só em tijolo. E um pouco mais para baixo tem os comunicados do MXRF11, da gestora. É sempre legal você olhar de vez em quando o relatório gerencial. No relatório gerencial você tem mais informações sobre como está o andamento do fundo. E lá no fim do site você pode ver que tem várias pessoas que fazem comentários e você consegue discutir com outros investidores. Bom, pessoal, então é isso. Os fundos imobiliários, eles são uma ótima forma de diversificar os seus investimentos e também uma forma ótima de você ter pagamentos de dividendos mensalmente. Ou seja, já fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Quando você compra um fundo imobiliário, no mês seguinte você já ganha o rendimento dele. Então, na hora de comprar, não deixa de comprar por uma corretora ou banco que não cobre taxas. Lembrando que os fundos imobiliários são uma ótima fonte de renda passiva, em que você não precisa pagar imposto de renda sobre os dividendos. Deixe aí nos comentários se você já investe em fundo imobiliário, se você tem alguma dúvida sobre eles. Você conhece outros sites para analisar fundos imobiliários? Comenta aí que eu vou adorar responder seus comentários também. Deixa um like aí no vídeo, compartilha com seus amigos e familiares para eles enriquecerem junto de você e não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você saber quando eu postar vídeo novo. Até a próxima!